Também nesta época, 1809, Beethoven compôs uma melodia delicada, suave, romântica, conhecida por Elise. Essa obra, essa composição de Beethoven, só foi descoberta em 1865, nos manuscritos dele, e daí que foi publicada 2 anos depois. Até então ficou desconhecida. Supõe-se que ele dedicou a alguma moça, alguma paixão sua do momento, mas ninguém sabe. Isso nunca conseguiu se provar. Beethoven, não foi fácil o seu relacionamento com as mulheres, ele se apaixonava muito. Era uma aluna, normalmente muito jovem, da nobreza, ou uma mulher casada. Ele se apaixonava, mas nunca se casou, nunca deu certo. Também ele, com aquele problema da surdez, ele desenvolveu uma personalidade irritadiça, gostava de ficar mais isolado, sozinho e mergulhado na sua música. Nos anos que ele mudou, nos últimos anos que ele morou em Viena, ele mudou-se 47 vezes. Ele chegou a ter 2 casas em bairros distantes uma da outra, alugadas, porque ele tocava de madrugada. Os vizinhos reclamavam do modo de vida dele, ele levantava e se mudava. Então, isso jamais ele poderia ter uma vida familiar. Tem histórias muito interessantes de Beethoven. No auge do seu sucesso, ele ganhou de presente, ele ganhava muitos presentes da nobreza, um maravilhoso cavalo. Ele se entusiasmou quando ganhou, montou, fez um passeio com o cavalo e mandou seu criado guardar o cavalo. E ele esqueceu que ele tinha ganho um cavalo. Ele nunca se preocupou de mandar comprar alimentos e cuidar. Ele simplesmente esqueceu que ele tinha esse cavalo. O criado dele começou a alugar o cavalo e ficar com o dinheiro. Comprava comida, né, o alimento, a alfafa para o cavalo, mas não contava para Beethoven para não alertar. Quando Beethoven foi fazer lá a contabilidade dele, vieram as notas, que ele lembrou que ele tinha o cavalo. Daí ele tratou de vender ou deu para alguém. Mas ele era muito desligado. Mas a sua música era de uma grande dificuldade para os intérpretes da época. Vocês vejam o concerto para violino, foi só tocado pela segunda vez quase 40 anos depois. O concerto número 4, que nós assistimos com aquele menino russo, o Denis, só foi tocado pela segunda vez também quase 40 anos depois por Mendelssohn. Aliás, Mendelssohn foi de uma importância muito grande na história da música. Ele reviveu e trouxe para o público compositores que vieram anteriores a ele, que estavam desconhecidos do público em geral. Só era conhecido entre os iniciados, os músicos, os conhecedores de música. Mendelssohn trouxe para o público Bach, Beethoven, Mozart. Ele promoveu, além de ser um grande compositor moderno no seu tempo, promoveu e restaurou essa música importante para se formar esse repertório da música clássica, da música ocidental. Beethoven foi um homem muito moderno no seu tempo. Ele foi o primeiro a usar o metrônomo, aquele cronômetro da música, que é muito usado pelas orquestras, pelos músicos no estudo, para manter a constância do andamento. Beethoven foi pioneiro no uso do metrônomo. Quando em 1818 surgiu o primeiro navio a vapor a atravessar o Atlântico, Beethoven foi um grande entusiasta, acompanhava os inventos, as inovações. E por Elise, dentro de toda essa obra fantástica, dificílima, grandiosa, ele compõe essa delicadeza de por Elise, para solo de piano,
mas nós vamos ouvi-la numa montagem nova e numa versão orquestral de um grande pianista búlgaro, que ele mesmo é compositor, improvisador, fez essa transcrição para a orquestra de Pour Elise de uma delicadeza e suavidade incrível. É o que nós vamos ouvir agora.